Pois muito bem, gente, estamos ao vivo hoje com mais um episódio do Cabeleireiro Master em Corte. Esse é um programa onde todos os dias às 8 horas da manhã estarei com um assunto diferente para vocês. Hoje, segunda-feira, dia de folga dos meus colegas de trabalho, mas estou aqui para trazer um assunto muito legal para vocês, que é os estilos de franja. Então, tô com um material bem legal para vocês, um conteúdo bem bacana, onde vocês vão conseguir organizar de uma forma que vocês entendam o estilo de franja que vocês querem estar fazendo no seu cliente, tá certo? Então, hoje a gente está vivendo um momento onde a tendência, um marco onde a tendência está mudando, certo? A gente está saindo daquelas linhas retas de corte e partindo para os estilos de corte com mais movimento, com mais camadas, proporcionando para cliente uma franja. Então, gostaria de agradecer, Lu, muito obrigada por estar aí, com certeza, para você que está começando comigo aí, com certeza vai ser um conteúdo muito legal. Então, quem estiver entrando vai acompanhando e eu espero poder passar para vocês de uma forma muito legal e que realmente seja de grande importância para vocês, tá certo? Então, gente, estou aqui com duas modelos, tá? Olha só que bacana. Eu fiz... Olá, Edu! Fico feliz também de você estar aí acompanhando também. Estou aqui então com a minha modelo e olha que bacana, eu acho muito interessante porque às vezes o profissional de cabelo ele se retém muito a situações onde acabam prendendo, né? E aqui eu trouxe a minha modelo. Gente, eu gastei com essa modelo, tá? Com essa cabeça de isopor e essas linhas, eu gastei R$30. Então, talvez, né, vocês pensem que vocês precisam de uma cabeça com cabelos, com um investimento muito grande. Isso está totalmente errado. Vocês podem começar com investimentos pequenos e sim que qualifique a sua técnica, tá? Então, aqui com essa minha modelo de isopor, eu vou conseguir, tá, trazer para vocês o que eu quero estar falando sobre franjas. Então, automaticamente, se vocês têm alguma dúvida sobre qualquer assunto relacionado ao corte de cabelo ou também a mechas, quem sabe talvez vocês adquiram, né, uma cabeça de isopor assim e com certeza vocês vão estar colocando na prática, tá? Porque se eu trouxer para vocês sempre uma cabeça com, no caso, uma modelo totalmente com cabelo e tal, eu nem sempre com o cabelo eu vou estar conseguindo passar para vocês o que realmente eu entendo quando eu falo sobre linhas, quando eu falo sobre caimentos. E nesse assunto vai ser de grande importância, tá? Eu ter produzido para vocês essa minha modelo aqui com essas linhas. Então aqui eu gastei, gente, R$30, tá? Eu cortei os fios e com alfinete eu coloquei, ó. Então, o que resultou? Resultou numa modelo totalmente mais econômica e eu vou conseguir passar para vocês uma técnica muito melhor do que hoje eu estou trazendo para vocês, que são os estilos de franja. Como eu estava falando para vocês, a gente vem vivendo um momento que sim, as franjas estão voltando com tudo. Existem inúmeros estilos de franja, existem inúmeras formas de estar cortando, mas quando a gente organiza, quando a gente se organiza e quando a gente consegue compreender através da divisão, tá? Do plano de divisão, com certeza vocês vão estar executando essa franja de uma forma que a cliente, no caso, acabe sim dando o resultado que a cliente quer, tá certo? Então aqui eu separei como é que eu comecei e como é que eu quero mostrar para vocês, tá? Fiz a minha divisão, tá? De orelha a orelha, que é onde eu separo a frente, a frente e atrás da cabeça do cliente ou da cliente, tá? Então, de orelha a orelha,
Para quem é iniciante, essa é a divisão básica, de orelha a orelha, e o topo, então eu divido toda essa cabeça também na metade, certo? O que é considerado franja? É considerado toda a parte da frente. Por que, Dani? Não, mas toda a parte, como assim toda a parte da frente? Sim, porque quando a gente divide aqui, e a divisão que a gente está acostumado a fazer é essa divisão aqui da frente, ó, a primeira divisão, que é aquela clássica franja que a gente aprendeu a fazer, certo? Que a gente divide aqui, chega mais ou menos na altura da sobrancelha, ok? Compreendem? A gente chega na altura da sobrancelha e automaticamente, tá? É sempre essa linha que a gente acaba se apegando. E isso tá totalmente... é uma forma insegura de estar conduzindo essa franja. Por que quando eu falo que a gente, quando divide, que toda a parte da frente é considerado, no meu ponto de vista, franja? Porque se em vez de eu estar criando essa linha aqui, se a cliente quer um mega franjão, aquele franjão que vem até aqui, por que não? Entendeu? É o limite da segurança. Quando você se prende a essa divisão, você está preso aquele padrão de conceito que vocês começaram a fazer franja. E quando eu considero e você considera toda essa parte aqui para frente como franja, sim, você vai estar totalmente livre em estar criando qualquer tipo de franja. Porque sim, essa cliente pode, por exemplo, querer, vamos imaginar que eu quero fazer um cabelo curto aqui, totalmente batido, aqui com uma nuca a 90 graus e uma frente totalmente alongada. Por que não? Com um lado, por exemplo, mais raspado e toda essa franja. Olha que bacana, gente, essa modelo. Vocês precisam fazer uma modelo assim para vocês, ó. Porque vocês conseguem compreender muito bem. Então, imagina que eu quero fazer um cabelo curtinho com todo esse lado mais alongado. Olha, desde aqui, imagina que aqui tem, imagina que tá tudo preenchido de cabelo. Desde aqui dessa linha, eu vou considerar um franjão. Compreendem? Sim, né? Então, não se limitem mais com essa divisão apenas. Por isso que eu criei essa minha modelo hoje. E foi muito legal. E com certeza vocês vão estar fazendo também. Tá certo? Então, ok. Mas, tá? Vou dar uma ideia segura de divisão para vocês. Qual é a ideia segura? Tá? Então, eu fiz aqui, tá? 3 níveis de franja. 1, 2, 3. Tá? Por que na diagonal? Porque eu trabalho toda a frente sempre em triângulos. Que aí já entra num outro assunto. Tá certo? Então, ok. Criei aqui a base principal do conceito de franja básica. Por exemplo, a minha franja. Eu criei nesse conceito com uma quantidade mínima de cabelo, porque foi a primeira experiência que eu tive com franja. E com certeza me proporcionou um momento que eu, com certeza, marco da minha vida que não consigo mais me imaginar sem franja, certo? Então tá aqui o limite básico da segurança que vocês aprenderam, certo? Gente, muito obrigada por vocês estarem aí e espero poder sim contribuir com o crescimento profissional de vocês, tá? Então aqui, ó, o limite básico de franja, o segundo limite e o terceiro limite, tá? Muito bem, gente, então vamos lá. Como eu disse para vocês, a divisão que eu criei aqui, quando a gente traz, tá, da orelha para frente, eu considero franja. Esse primeiro limite que eu criei aqui é o limite básico, mas eu quero ensinar vocês hoje os estilos de franja com um limite um pouco avançado. Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês agora 3 imagens. Deixa eu pegar aqui para vocês. E eu estou com o meu celular, tá? Para mostrar para vocês esse... Só não repare porque tá, eu não consegui... Ó, essa franja aqui, certo? Essa franja aqui, eu vou ensinar vocês a fazerem essa franja, que ela vai avançar um limite maior, tá?
Depois eu vou mostrar para vocês todos os níveis. Quando eu falo para vocês, tá? Que quando a gente divide essa cabeça da orelha para frente, que é essa divisão eu considero franja, eu estou falando desse estilo de franja aqui, tá? Olha o tamanho dessa franja. Então, quando a gente se limita só em estar produzindo essa franja aqui, eu tô falando para vocês de uma forma presa e insegura de estar produzindo sempre a mesma franja. E hoje eu vou dar segurança para vocês poderem trabalhar esses 3 estilos de franja e mais o franjão, que é o que está sendo mais feito agora no momento, que é esse estilo de franja cortininha. Bom dia vai ficar gravado e com certeza a Xande você pode ir lá conferir depois, tá certo? Porque esse conteúdo vai ser bem legal para vocês estarem quebrando aquele padrão inseguro de estar trabalhando, tá? Com as franjas, tá certo? Então, vou fazer o primeiro, tá? A primeira forma, que é essa forma aqui, ó, essa forma aqui mais encurtada, tá certo? Então, quanto mais encurtada for essa franja, menos cabelo eu vou estar dividindo nessa linha da segurança aqui na frente. Então, vamos lá, tá? Então, dividi em 2 etapas a franja. A primeira etapa, uma forma mais curtinha de estar fazendo, eu vou estar dividindo uma quantidade menor de cabelo nessa região. Então, aqui mais ou menos vocês vão dividir o que vocês vão poder proporcionar para essa cliente de uma forma menor, ó. Então, automaticamente eu vou estar construindo uma franja com menos quantidade de cabelo, porém, tá? Com aquele estilo mais fechado. Quero fazer um estilo mais aberto? Vou estar abrindo, tá? A minha divisão de uma forma que eu consiga pegar uma quantidade maior de franja. Aí eu estarei produzindo uma franja um pouco mais aberta. Dani, quero produzir uma franja com mais quantidade de cabelo. Vou estar fazendo a minha divisão um pouco maior, certo? Aqui, ó, um pouco maior. Automaticamente, quando eu fizer essa franja, eu vou estar avançando o meu nível de segurança aqui nessa franja e vou estar produzindo uma franja um pouco mais aberta. Dani, quero mais cabelo nessa franja. A cliente quer um franjão, a cliente quer uma franja anos 20, uma franja mais aberta. Olha a quantidade de cabelo que eu vou estar colocando, certo? Olha, uma quantidade maior. Como é que eu vou fazer isso? Vou estar pegando uma quantidade maior e vou estar produzindo uma franja curta, tá? Em uma quantidade maior. Estou falando de comprimento e quantidade. Quando eu falo de gradação, é o que eu vou falar no final da aula, aí eu vou entrar sim no assunto de gradação para uma franja, tá? Vamos lá. Vou produzir agora para vocês, tá? De comprimento maior para menor, tá? Vou produzir este modelinho aqui, tá? Essa franja aqui com cortininha um pouco mais aberta. Então, vocês reparem que ela tem espera aí, ó. Ela tem um comprimento um pouco maior, ok? E um comprimento, ela começa por um comprimento mais curto e ela termina com um comprimento mais comprido. Então, eu vou estar selecionando o comprimento que eu quero, vou fazer essa divisão, porque é uma franja de quantidade maior. Vou estar escolhendo aqui no meio o comprimento que eu quero, ó. Eu quero começar esse comprimento aqui, então, vamos começar com esse comprimento aqui.
automaticamente eu vou ter que fazer toda uma gradação aqui com toda essa quantidade, ok? Então, aqui e aqui. Ó, certo? Então, vamos lá. Gente, que modelo fantástico! Gostaram? Se gostaram, vocês escrevem aí, porque eu amei a minha modelo hoje. Foi uma ideia genial para mim estar explicando essa franja para vocês. Vocês estão percebendo a divisão das cores? Olha que fantástico! Por quê? Porque se eu me limitaria nessa franja cortininha só com essa parte aí, eu não iria estar promovendo uma franja com uma quantidade maior. Essa franja pode ser sim mais comprida, que eu vou estar fazendo aqui do outro lado uma franja nesse estilo mais comprida. Aqui, ó. Cliente quer mais curta? Mais curta. Depois, no final, vou estar ensinando a gradação, certo? Então, aqui, mais comprida, automaticamente, ó, estou produzindo uma franja mais alongada. No mesmo estilo, tá? Gradação. Gradação, quando a gente pensa numa gradação e a gente ergue esse cabelo a 90 graus, vocês percebem, tá? Que aqui, quando ela jogar essa franja para o lado, por exemplo, aqui é uma franja de lado, não vai estar harmonizando, tá? Com essa franja. Então, a gente tem que pensar depois na gradação, como que eu vou criar uma gradação para que realmente esse cabelo fique com o movimento que essa cliente quer. Ó, então os dois lados ali. Gradação. Gradação, tá? Aqui essa franja ela tá totalmente, tá? Reta. Cortei reta. Então, esse cabelo vai ficar totalmente pesado, vai ficar uma franja sem um acabamento. Quando a gente fala em gradação, tá? Com essa linha que eu criei aqui, tá? Essa linha aqui, eu vou criar toda a minha gradação de uma forma inclinada. Então, aqui, de uma forma inclinada. Então, vou pegar esse comprimento e este comprimento quando a gente puxa, tá? Porque ele está caindo aqui, olha como ele cai. Bem pertinho de vocês. Este comprimento aqui e este comprimento aqui, porque essa é a minha mecha guia, tá? Essa aqui vai ser a minha mecha guia. Eu tenho todo esse comprimento de mecha guia, porém imagine que esse é o último comprimento de cima e aqui é o último comprimento de baixo. Então, vamos pegar aqui para você se localizar. Imaginem que eu puxei a 90 graus e tá totalmente reto esse cabelo, ó, tá? Então, para mim criar uma gradação, tá? Na forma inclinada, vou estar conduzindo no direcionamento do fio, tá? A 90 graus e vou fazer uma gradação leve. Opa, não deu pra ver aí, desculpa, gente. Vamos novamente, tá? Vou pegar o último comprimento e a minha guia de baixo. Eu tô com pouca quantidade de cabelo aqui, mas imagine que eu peguei a última guia aqui de baixo, tá? Esse aqui. A última de cima e a última de baixo. Se eu alinhar o caimento, os dois caem igual. Eu quero criar uma gradação, ok? Então, na linha do nascimento do cabelo, olha lá, ó. Vou criar a minha gradação. Então, quando cair essa franja, automaticamente vai estar criando ali a gradação, certo? Da mesma forma, nós vamos estar trabalhando, imagine que aqui tem o meu pente, vou pegar o meu comprimento, tá? E vou criar uma nova gradação, ó. Comprimento de baixo e comprimento de cima. E vou estar criando a minha gradação. E automaticamente, tá? Minha franja vai ficar
com mais leveza e com mais caimento para que proporcione aquele estilo de franja cortininha, ó, que tem um comprimento, ó, cortininha, que tem um comprimento mais curto na frente e mais alongado atrás e tem toda uma gradação para criar esse movimento e ficar uma franja leve. Vocês podem estar fazendo também a técnica do desbaste embutido, que não é o que eu vou estar entrando aqui hoje nesse assunto com vocês. Tá certo? Então, criei a minha franja no estilo cortininha. Agora, eu vou criar uma franja mais curtinha, tá? Então, da mesma forma, eu vou dividir aqui, tá? Vou escolher o comprimento que essa cliente quer e vou estar, então, fazendo essa franja com uma quantidade menor de cabelo que vai estar entrando nessas diferenças de franja que tem aqui, ó. Mais quantidade, menos quantidade e média quantidade, tá certo? Então, criei a de menos quantidade, que é essa aqui, que tá representada aqui e que é um estilo de franja como a minha. Dani, quero uma quantidade maior de franja. Então, a gente vai estar selecionando uma divisão um pouco maior e vou estar criando na divisão, dando continuidade com a divisão inclinada, sempre respeitando o triângulo da frente. Então, vou criar o segundo passo, que é uma quantidade maior. Tá? Tá aqui a minha quantidade maior. Dani, quero mais quantidade, quero essa franja um pouco mais compridinha no final. Lembra aquela técnica que vocês escolhem o comprimento e vocês vão se guiar, ó. Tá criando, então, uma franja reta com acabamento mais arredondado. Quero mais reta, você vai fazer mais reta. Quero mais quantidade, você vai dividir um pouco mais. E assim, a gente vai estar criando, então, uma franja com o estilo que vocês quiserem. Dani, quero esse estilo de franja anos 20. Como é que a gente faz? Eu vou subdividindo essa franja, eu saio totalmente dessa divisão aqui, que me gera mais quantidade de cabelo, e para mim ter uma segurança maior, eu começo com divisões retas, tá? Vou fazer essa divisão aqui, de sobrancelha a sobrancelha, em triângulo, porém, eu vou separar, tá? Vou colocar aqui para vocês entenderem. Vou estar separando uma linha reta, uma divisão totalmente reta. Como eu falei para vocês, gente, é muito bacana quem tem insegurança, quem não tá entendendo como é que funciona, compra uma cabeça assim de isopor. Eu gastei com essa manequim R$30 e super é de grande importância para entender as divisões. Então, aqui ó, franja anos 20, vou separar uma quantidade bem pequena, tá? Na linha reta, respeitando essa divisão aqui de cima do triângulo, certo? Ó. Respeitando essa divisão do triângulo, vou subdividir e vou cortar aonde eu quero. Franja anos 20, gente, tá? Franja anos 20. Fiz o comprimento, vou criar a segunda divisão e com a minha mecha guia, vou fazer essa divisão como a terceira, a quarta, nananana, certo? Então, quando a gente fala nesse estilo de franja, vocês precisam ter uma segurança um pouco maior. Que aí vocês vão se questionar, ah, mas eu não vou fazer, as clientes não estão curtindo. Gente, o que eu mais estou fazendo no salão, a cada vez mais as pessoas estão aderindo. E o que eu vou falar para vocês? Se vocês se apegarem, tá, nos conceitos próprios de fazer um corte de cabelo, vocês nunca vão estar evoluindo. A cada 6 meses,
A cada estação as coisas mudam. E se você não está atento a isso, e se você não segue a tendência que está hoje no mercado, ou pelo menos você procura saber fazer, que é o princípio, porque uma hora vai surgir alguém querendo, e se você não souber, querida ou querido, não vai, na hora vai bater uma insegurança, as coisas não vão acontecer da forma como vocês querem, e a cliente às vezes, ou o cliente vai acabar saindo insatisfeito do salão. Certo? Então, feito isso, mostrei para vocês os 4 estilos de franja mais utilizados hoje no mercado, certo? Que é esse estilo mais curtinho, com menos quantidade de cabelo. Aqui, menos quantidade de cabelo, que é quando a gente divide de uma forma no triângulo com menos quantidade. Aqui a forma com mais quantidade de cabelo, uma quantidade maior que eu falei para vocês lá no início, que a gente divide de orelha a orelha. E essa franja com a média quantidade. Quarta opção de estilo de franja que está se usando é aqui a cortininha que eu expliquei para vocês, que vocês podem estar fazendo de todos os comprimentos, inclusive um franjão aqui, ó, na altura do queixo dessa cliente. É só vocês dosarem ali o comprimento, na hora de vocês escolherem o comprimento, estarem proporcionando isso. Ensinei vocês, então, anos 20, tá? Que vocês podem fazer uma franja mais aberta ou mais fechada, bem curtinha, que vocês fazem todas as linhas bem retas, tá? Aí a forma como vocês vão conectar com o segundo plano de divisão é conforme vocês querem, se vocês querem de uma forma reta ou de uma forma inclinada. E eu expliquei para vocês também a gradação, de como proporcionar uma gradação, tá? Que aqui já tá feita a gradação, de uma forma que esse cabelo fique sempre caindo com leveza e que realmente a cliente saia com um diferencial. A franja funciona muito quando vocês aplicam o diferencial de vocês. Acertar o comprimento que a cliente quer, entender sobre as tendências, saber fazer as tendências, conseguir aplicar isso e dar a marca de vocês para esse corte. Sim, vocês têm o estilo de vocês, é de grande importância vocês saberem, em cima do que eu ensinei vocês hoje, a estarem fazendo uma franja, conseguir aplicar na cliente. Eu ensinei vocês o caminho, agora a criação vai depender de vocês. Na minha técnica Pladek, eu ensino também a forma como vocês fazem o desbaste embutido, a leveza dessa franja, o plano de divisão, e hoje eu trouxe para vocês os estilos de franja de uma forma que vocês consigam sim aplicar qualquer comprimento e qualquer franja em qualquer cliente, sempre levando em consideração a proporção de quantidade de cabelo que essa cliente tem na frente, tá certo? Então, sempre pensem o seguinte: evolução constante. Vocês precisam evoluir constantemente. A cada momento a tendência está mudando. Como eu disse para vocês lá no início, a gente vem de uma linha de corte extremamente reta e a gente está partindo agora para uma linha de cabelo com mais movimento, com franjas e com muito movimento. Então, se vocês souberem aplicar tudo isso, tá, na sua cliente, com certeza vocês já estarão um passo à frente do que às vezes a sua concorrência. Quando você oferece para a cliente um diferencial, quando você oferece uma nova proposta ou você encoraja essa cliente de estar fazendo uma mudança, com certeza vocês estarão se diferenciando como profissionais. Mas se vocês estiverem inseguros de fazer essa entrega, com certeza vocês vão estar travando essa cliente de estar fazendo uma mudança dentro das condições. Qual é o conselho que eu dou para minha cliente quando ela fica na dúvida da franja? É muito bacana isso. Uma dica fundamental. Então, como você acerta, tá, a indicação de estar fazendo uma franja? A cliente chega no salão,
tá na dúvida de fazer uma franja, você também tá na dúvida disso, porque às vezes algumas coisas não favorecem. Qual é o primeiro conselho? Você tem estilo para estar aderindo uma franja? Porque a franja é um acessório, como outros também, como um brinco, como um colar. Então, se você não tem um estilo para estar aderindo isso, com certeza, tá? Você não deve indicar para essa cliente fazer. Você tem estilo, cliente? Você acha que se identifica com esse estilo? Aí ela, sim, não, ok, você é o segundo passo. Ela tem estilo. Qual é a segunda forma de você dar um conselho para ela fazer ou não fazer sem você tomar a iniciativa? Eu sempre digo para minha cliente, a franja sempre aponta para algum lugar, tá certo? A franja sempre aponta para algum lugar. Ela fica o tempo inteiro apontando. Ela vai apontar para o teu olho, ela vai apontar para a tua sobrancelha, ela vai apontar para o teu nariz, ela vai apontar para a tua bochecha. Não importa se a pessoa tem um rosto cheio, fino, redondo. Aquela teoria do visagismo, sim, é muito bacana. Porém, eu tenho clientes que têm um rosto extremamente cheios e que aderiram sim à franja. A franja, ela encurta o rosto, então o maior problema é quando a cliente tem um rosto muito encurtado, a franja vai encurtar mais ainda. Então eu sugiro para ela sempre aponta para algum lugar, cliente. Então a cliente vai cair na real às vezes, mas meu nariz é muito grande, vai ficar apontando pro meu nariz que eu não gosto. Ou os meus olhos, ou eu uso óculos, ou a minha sobrancelha não tá muito legal. Então, esse é o conselho que eu dou e eu deixo totalmente a cliente estar escolhendo sobre fazer ou sobre não fazer a franja. Então, essa é uma dica bem bacana para vocês, com certeza, aplicarem na cliente para vocês terem segurança de estar fazendo essa franja, porque a escolha vai ser da cliente e não de vocês. Tá certo, gente? Então, eu vou ficar por aqui hoje. Esse é o programa da segunda-feira, todos os dias às 8 horas da manhã eu estarei com vocês de segunda a sexta, porque sábado e domingo a gente vai estar concentrado em outras coisas, vocês não vão estar presentes aqui comigo, tá certo? Então esse é o projeto Cabeleireiro Corte Master, onde sem dúvida vocês vão estar crescendo profissionalmente junto comigo e eu, a minha experiência de 20 anos, eu estarei passando para vocês, tá certo? Então, boa segunda-feira, bom descanso para quem estiver de folga aí e até amanhã.